muito gostoso a gente falar de uma carreira, né, de uma coisa que a gente ama, que é a nossa carreira. E para vocês, eu sei que é muito importante também, né, a gente falar sobre isso, porque a escolha da carreira é algo que vai, na realidade, acompanhá-los para o resto da vida de vocês, né? A carreira é tão importante que eu me lembro de uma pessoa, uma vez, que me disse que, em algum momento, ela me disse que a gente tem que saber escolher aquilo que a gente vai fazer para ser feliz nessa vida, porque é muito chato a gente ser feliz apenas no dia do pagamento, né? Um dia só por mês. Então, quando a gente escolhe uma carreira com a qual a gente se identifica, a gente tem a possibilidade de ser feliz os 30 dias do mês e não apenas aquele dia do pagamento, não é verdade? Então, vou começar a falar um pouquinho a respeito dessa carreira que eu amo, que é a carreira jurídica, né, da qual eu faço parte como professor de Direito na Universidade Paulista, na Unip de Sorocaba, tá? Bom, quando nós falamos em direito, as pessoas querem saber qual vai ser o futuro que elas terão em direito, né? Como é que elas vão agir na sua profissão, né? Então, eu vou falar um pouquinho do universo que eu conheço, né, que é o curso de Direito da Unip de Sorocaba, onde eu estou por volta de 16 anos, né, há 16 anos lecionando, né? E quando nós vamos falar a respeito de carreira, é interessante a gente diferenciar, né? Ter aqui a diferença do que é o emprego e do que é uma carreira, né? Porque o emprego, na verdade, vai ser aquela atividade que as pessoas têm para pagar as contas, para sobreviver. Agora, quando nós falamos em carreira, nós estamos construindo um sonho, né? As decisões que nós vamos tomar para a vida profissional, uma chance de se sentir realizado no trabalho, é a carreira. Então, enquanto o emprego é o presente, aquilo que eu preciso para sobreviver, o agora, a carreira é algo que a gente vai preparar passo a passo, né? Trilhar sempre com objetivos de onde eu quero chegar até tal idade, depois que eu estudar na minha vida acadêmica, depois de uma pós-graduação. E todas as profissões que vocês estão vendo, né, nesse evento, oferecem para vocês uma carreira que tem aí uma empregabilidade, mas não é apenas um emprego, não pode ser encarado apenas como um emprego. Quando a gente fala a respeito de direito, nosso imaginário vai longe, né? Tanto é que existem inúmeras publicações aí que falam a respeito do direito, como, por exemplo, essa publicação que eu coloquei aqui para vocês, dos grandes julgamentos da história, né? Então, é uma carreira que marca a história, que marca a vida das pessoas, que marca decisões importantes, decisões políticas, sociais, né? Decisões que vão, na realidade, no mundo inteiro, causar um efeito, né? Daí a importância dessa carreira jurídica. E no nosso imaginário, a gente pode viajar aí em muitas coisas que marcaram, né, a vida do homem, como, por exemplo, o julgamento de Jesus Cristo, né, que foi um julgamento injusto, que acabou colocando Jesus Cristo, levou Jesus Cristo à morte, sem ao menos ser ouvido, sem ao menos ter tido testemunhas. Ele foi preso durante a noite, e de acordo com as leis da época, as pessoas não poderiam ser presas a partir das 6 horas da tarde até o amanhecer. Então, tudo isso marcou. Então, o direito, até lá nos primórdios, né, na religião, a gente vê o efeito de um direito mal aplicado, o que pode acontecer, né? E esses julgamentos aí que marcam a história e que estão vinculados ao direito e que fazem a gente ter essa ideia do direito, esse imaginário dessa profissão, né? Muitas vezes até levando para o glamour, né? Um outro julgamento que ficou muito famoso, que está inclusive descrito nesse livro, é o julgamento de O.J. Simpson, né? Que era um jogador de futebol americano,
e que, com todas as suspeitas de ter matado sua esposa, ainda conseguiu ser absolvido, né? E a repercussão disso aí foi mundial, e a gente viu o papel que teve o direito, né? O advogado, o promotor e todas as pessoas envolvidas num caso que teve uma repercussão tão grande, né? E até mesmo na literatura, quando a gente volta lá na Grécia, né? A literatura, ela traz aí o valor da retórica, da oratória, porque a gente sempre associa a nossa profissão jurídica àquela pessoa que fala bem, que consegue convencer ou até mesmo persuadir as pessoas através da palavra, né? A literatura grega, até mesmo antes de Cristo, né? Ela acaba explorando muito isso, muito esse assunto, né, para falar a respeito de justiça. Essa obra, por exemplo, né, nessa obra que aqui do lado tem a foto de Antígona, né, ela clama por Creonte, né, que é o personagem de oposição a ela, que na realidade é o imperador, e que proíbe, né? Houve uma guerra, os seus dois irmãos acabam falecendo, aquele que estava do lado do governo vai ter todas as honrarias para ser sepultado, e o outro irmão não, então ele proíbe, e ela não quer obedecer a essas ordens, né? E ele acaba perguntando para ela, e apesar disso, tiveste audácia de desobedecer essa determinação? E Antígone, aqui, já traz um trecho retórico muito usado em muitas defesas na justiça, né? Para falar do direito natural, aquele direito que está acima do homem, né? Ela fala, sim, porque não foi Júpiter que a promulgou, e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, né? Então, nós temos essa questão da retórica, da oratória, né? Do direito natural, muito marcado por muitos anos. Então, quando falamos em uma carreira de direito, nós estamos falando em erudição, em algo que não nasceu hoje, que não é novo, é muito sólido, e que exige que a gente estude, né, bastante, tenha conhecimento, um conhecimento muito amplo do mundo, né, um conhecimento, um repertório muito amplo de conhecimento do mundo também, não só das leis, né? Mas a gente pergunta o que na realidade é o direito, né? O direito a gente sempre costuma definir pela finalidade que ele tem, que é alcançar, eu peço perdão para vocês do erro que está aí no slide, né? Que é alcançar a justiça. Então, o fim primeiro do direito é conseguir chegar à justiça, né? E aí, mas o que é realmente o direito? Continua a nossa pergunta. Eu coloquei aqui para vocês um jogo de futebol, né? Para vocês vejam, se numa partida de futebol a falta de normas pode surtir um efeito muito negativo, né? Imaginem como seria uma partida de futebol se não houvesse a falta, né? Se não houvesse o cartão vermelho, o cartão amarelo, todas as regras, né? As regras de impedimento, tudo aquilo que pode nortear um jogo de futebol. Seria o caos, né? E ninguém quer viver o caos, mesmo que num jogo, né? Numa atividade de entretenimento. As pessoas querem a ordem, né? Elas querem ser respeitadas, querem respeitar também, às vezes não muito, né? Que a gente vê muita coisa acontecendo nesse mundo, né? No contexto que a gente vive, mas isso desequilibra, né? Uma partida se desequilibra, uma partida de futebol. Agora imaginem vocês se a sociedade não tivesse as regras, né? Então as regras, elas devem ser implantadas na sociedade para limitar as nossas ações e manter a harmonia entre os homens. Então,
se essas regras são importantes, como nós vimos aí numa partida de futebol, imaginem só, né, na sociedade, o quão importante elas são, para que as pessoas sejam respeitadas, não sejam lesadas, né, se constituam num direito, tenham seus direitos fundamentais preservados, né? E isso do que nós estamos falando aí é muito antigo, né? Em 1772, falando-se em norma e ordenamento jurídico, nós temos aí notícia do Código de Hammurabi, que trazia 1772 antes de Cristo, né? Os direitos e deveres da Babilônia. E era conhecido pela lei de Talião, que é aquela velha frase, né? O ditado que muitas pessoas usam aí, é uma máxima na realidade, olho por olho, dente por dente, porque não havia nenhuma mitigação de pena, mitigação de penalidade a ser imposta às pessoas nessa época. Se você roubava, cortava-se um braço, uma mão, então nenhum crime ficava impune, mas não havia uma balança, um equilíbrio ainda do direito. E o direito aí difuso, né? Misturado com a religião, misturado com todos os outros segmentos sociais que podem reger a sociedade, né? Então, o que vem a ser estudar direito, gente? Quando nós falamos em estudar direito, nós vamos fazer um estudo das leis que regem a sociedade e os seus indivíduos. Então, nós vamos ter um conhecimento do ordenamento jurídico, principalmente porque nós estaremos através, né, por meio desse conhecimento, nós estaremos cuidando da vida das pessoas, né, do direito das pessoas, preservando o direito dessas pessoas. Então, quando nós vamos estudar o direito, nós vamos ter aí, além de todo o conteúdo histórico, né, tudo aquilo que faz com que a gente entenda de onde essas leis vêm, como pensar essas leis, né? Muitas vezes criticar a questão de ser legal, mas não ser legítima, né? Além de tudo isso, das leis, nós temos que passear por todo esse contexto histórico, social, para ver de onde elas vêm e qual o objetivo que elas têm para a gente fazer uma boa interpretação dela, o que nós chamamos de hermenêutica do direito, né? E quem é esse profissional do direito? Então, ele vai ter grande conhecimento dessas normas, ele vai representar pessoas, essas pessoas que podem ser físicas ou jurídicas, né, empresas, instituições, e o papel muito valorizado hoje em dia é o papel daquele advogado que vai mediar situações de conflito, né, atuar como uma mola e propulsora daquilo que é o objetivo do direito, que nós chamamos de justiça, né? Então, esse profissional tem esse papel preponderante na vida das pessoas, né? Muito importante na vida das pessoas, né? E qual é o perfil que se exige, né? O domínio da língua portuguesa é importantíssimo, porque nós vamos interpretar textos jurídicos, né, legais. Nós temos que ser debatedores e, ao mesmo tempo, mediadores. Não só debater para desestabilizar as situações, né? As pessoas pensam que vão fazer o direito para serem sempre vencedoras, né? E, na realidade, nós debatemos e mediamos, porque nem todos estão certos, nem todos estão errados. Então, é bom, nós sabemos que o bom profissional tem que ter esse caráter, tanto debatedor, questionador, né, como também mediador. Também tem que estar aberto ao diálogo, ser questionador, pesquisar muito, né, pesquisar que tipo de norma ele vai aplicar àquela situação que ele está vivendo, aquela situação que chega às suas mãos, né? Ter aí um conhecimento técnico, né? Estar sempre atualizado, é uma carreira que oferece sempre muita novidade, e a gente tem que correr atrás dessas novidades. E também ter um poder de comunicação muito bom, que está intrinsecamente ligado àquilo que nós falamos anteriormente, de retórica e oratória.
Ninguém nasce pronto, gente. É bom a gente saber disso, né? Então, eu não tenho esse perfil. Não é assim que a gente que a gente deve pensar. Às vezes, aliás, muitas vezes, eu também, antes de fazer a faculdade, não tinha esse perfil, porque ninguém nasce, né, com esse perfil dentro de si inato. Então, como é que nós vamos aprender a ser um profissional de direito, né? Como que nós vamos trilhar para ter essa carreira, ter essa formação? E a primeira coisa que vai pesar para nós é a formação acadêmica. O que vocês vão encontrar nessa formação acadêmica? Vocês vão ter aulas entrando na faculdade, vocês vão ter aulas expositivas, dialogadas, né? Leitura também é importante. Nós temos estudo de casos concretos, que faz com que nós que a gente possa aí trazer a esses casos concretos tudo aquilo que nós estamos vendo teoricamente. Então, é uma forma de unir, né, na aprendizagem, a teoria, a prática, né? Uma coisa muito interessante também, que nós temos lá na Universidade Paulista, é a prática jurídica nos escritórios da faculdade, né? Esses escritórios, eles têm uma licença da Ordem dos Advogados do Brasil para atender as pessoas carentes, aquelas pessoas que não podem pagar os advogados. Então, os alunos acompanhados de profissionais, de seus professores, que são profissionais experientes, né, na área, atendem a essas pessoas que vão lá e nos buscam, né? Então, uma forma concreta de agir, mesmo antes de estar formado como um profissional, né? Nada impede também de que esse estágio possa ser feito num escritório particular, que também faz parte da formação. Quando nós falamos de formação acadêmica não pode se restringir apenas àquilo que você vê na faculdade, né? Mas também a tudo aquilo que você aprende conjuntamente com a faculdade, que são os estágios, as práticas, tudo aquilo que é oferecido, né? As atividades complementares, as atividades práticas supervisionadas que fazem parte do currículo acadêmico. Os estágios em gabinetes de juízes e de promotoria, né, e também na promotoria, também fazem parte dessa formação, né? O aluno de direito, ele tem a possibilidade já, antes mesmo de estar formado, prestar um processo seletivo para trabalhar como estagiário nesses gabinetes, né, de juízes e promotores. E a aprendizagem é muito grande, né? Eles têm a possibilidade de aprender muita coisa e, logicamente, já como estudante, né, auferir um dinheiro aí, um montante que ajuda no seu sustento também, durante a faculdade, né? O que eu posso ser estudando direito? Né? Porque as pessoas sempre perguntam isso. Não, então vou fazer direito e serei advogado, né? Então, porque uma das primeiras carreiras que vem à mente é o advogado. E, sim, uma carreira importante, mas não é a única, né? Mas o advogado, ele acaba sendo o que mais arrebanha os estudantes de direito, a maioria das pessoas, né? Por ser um campo vasto, né? Porque quando nós olhamos lá na nossa Constituição Federal, no próprio artigo 133, nós temos lá, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, esse artigo da Constituição, ele acaba dando um destaque à profissão, né? Colocando a profissão aí como indispensável à administração da justiça. Então, quando as pessoas buscam a justiça, elas devem primeiramente buscar um advogado que vai representá-las, né? E é tão importante que até mesmo para concursos públicos de juiz, promotor, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência com a sua carteira da OAB como advogado, né?
Depois, esse profissional aí, ele deverá lidar com representação de interesses tanto individuais, né, particulares, relacionados a bens, propriedades, questões familiares, que é o profissional que vai trabalhar com o direito civil, né? Nós estamos, então, agora falando de várias áreas que o direito pode abraçar, né? Então, aqui a primeira delas que eu coloquei, que é uma das disciplinas que vocês têm do primeiro ao último ano de faculdade, o direito civil, né, que trata desses interesses particulares individuais, bens, propriedades, questões familiares, questões de sucessão, né, de herança. Uma outra área é a área de direito ambiental, né, que ganha grande destaque, principalmente no Brasil, né, as leis estão, já temos muitas leis, né, a respeito de direito ambiental, para a preservação do meio ambiente, mas sempre estamos atravessando dificuldades, né, e precisamos de mediadores nessas questões, e aí entra a figura do profissional de direito abraçado com outras áreas de conhecimento também, né, ele pode atuar em ONGs, empresas privadas, né, sempre trabalhando aí com questões referentes à responsabilidade com o meio ambiente, né, auxiliando no licenciamento ambiental, infrações, né, e qualquer outro aspecto jurídico com relação à área. Tem o direito empresarial, que vai defender aí os interesses do empresário, dos seus negócios, né? Ele pode acompanhar desde a abertura até o fechamento dessas empresas. Também vai trabalhar com marcas, patentes, processos de falência e recuperação judicial, né, elaboração de contratos empresariais, dos estatutos da empresa, que também são importantíssimos, que é aquela lei menor que vai reger o âmbito empresarial, né? Nós temos um direito que cresceu muito depois do Marco Civil da internet, que é o direito digital, né? É um campo muito crescente, e esse advogado, ele está sendo ultimamente muito valorizado, esse profissional está sendo muito valorizado, né? Ele se responsabiliza aí por questões jurídicas que estão intrinsecamente relacionadas à internet, ao uso que se faz dessa internet, né? E à informática. Então, nós temos aí uma pessoa que vai mediar os conflitos de relações entre usuários e seus provedores, os e-commerces da vida, né, os comércios online, bancos, né? Nós temos também o direito do consumidor, né, o advogado aí tem que conhecer o ordenamento jurídico, tanto do direito civil quanto do Código do Consumidor, né, que traz essas relações entre fornecedores de bens, prestação de serviço e a pessoa que vai consumir, e que hoje em dia, ultimamente, está sendo muito usado, né? Nós temos lá o direito de arrependimento, as pessoas estão comprando muitas coisas online, então vocês podem ver que, às vezes, as áreas de conhecimento, elas estão de mão dadas, né? Nós acabamos de falar do direito digital e falamos aqui do direito consumidor, e as pessoas nessa pandemia comprando coisas pela internet e, às vezes, tendo que devolver, porque não era muito bem aquilo que elas queriam, e o Código do Consumidor aí traz o direito nosso de arrependimento, por exemplo, né, que pode ser objeto de uma demanda posteriormente, né. Tem o direito contratual, aquele advogado que vai lidar apenas com a feitura, né, a correção de contratos, auxiliar essas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, na elaboração e assinatura dos contratos que são importantes para as suas vidas, né? Temos o direito penal, que é aquele que traz muita gente para a faculdade pelo fascínio que se tem com relação ao crime, né? E quando nós vemos aqueles julgamentos no imaginário que nós mostramos lá no começo da nossa fala hoje, né? Esse advogado criminalista que vai atuar na preparação da defesa ou acusação, né,
relativas a crimes, contravenções, tanto de pessoas físicas como as pessoas jurídicas, empresas que também podem aí cometer crimes, né? Essa área do direito, ela está em movimento, porque está sendo feito um projeto novo aí, para um novo Código Penal brasileiro. Então, muita gente na área será necessária, né, para abraçar todas essas novidades que virão. O direito trabalhista também, né, o trabalho é aquilo que dignifica o homem, né, e o advogado, na realidade, ele pode tanto representar pessoas ou empresas, né, nessa disputa que envolve o empregador e o empregado, né. Além disso, tem o direito coletivo do trabalho, que vai tratar das questões sindicais, né, que, na realidade, dirigidas a uma categoria. E ele anda de mão dada com o que nós chamamos de direito previdenciário. O direito tributário, que também é uma área que precisa de muito profissional, por não haver muito profissional, né, atualmente, carece dessa figura de pessoas que trabalhem com direito tributário, né? O direito tributário, ele é responsável por princípios e normas referentes à arrecadação, obrigações tributárias, né, aos órgãos fiscalizadores, a defesa de contribuinte, no caso de recolhimentos de impostos que às vezes são indevidos, né? Temos também o direito imobiliário, que trata dessas relações jurídicas decorrentes de bens, né, imóveis, suas locações, suas vendas. E direito eleitoral, né, ao contrário do que se pensa, eles ganham maior destaque, logicamente, quando nós temos os processos eleitorais no Brasil, mas ele se baseia em normas constitucionais, né, para que esses processos eleitorais, eles tenham uma transparência, sejam feitos de forma legal, né, sem que ocorra nenhuma trapaça, né. Então, eles vão regular, todo esse direito processual vai regular esses processos para que eles ocorram de acordo com a lei, né. Temos também aí o direito administrativo, que é um nicho também do mercado, né, para atuação da advocacia, que pode ser, aqui nós, quando falamos em direito administrativo, nós estamos falando sobre o exercício da administração pública e o direito médico relacionado a erros médicos, a direitos relacionados a contratos de convênios médicos, que tem sido muito discutido ultimamente. Enfim, toda a sociedade precisa, vocês podem reparar que todos os ramos da sociedade, né, nós temos conflitos e nós temos que ter a figura aí do advogado para mediar esses conflitos. Além disso, nós temos aí a magistratura também, né, que é uma carreira importante também do direito. O juiz aí, aquela pessoa que tem que ter uma formação para ser uma pessoa imparcial, né, equidistante das partes, e o principal papel dele vai ser de proferir decisões que vão, na realidade, ter reflexo na vida das pessoas, e dependendo das decisões, quando essas decisões forem tomadas numa instância superior, ela acaba por influenciar a vida de todas as pessoas, e não só das pessoas envolvidas, né? Então, o magistrado, o juiz, ele vai zelar aí pelo cumprimento das leis. Além disso, ainda tem a promotoria, né? Os promotores, que são aqueles que defendem os interesses da sociedade e do Estado, que, na realidade, fiscaliza todas as ações no processo jurídico, né? Principalmente quando envolve direitos dos cidadãos, direito dos menores, né, e de interesse público, e a procuradoria, que é
o procurador de justiça, que é um profissional que daí ficará hierarquicamente superior ao promotor. É uma promoção, inclusive, que o Ministério Público tem de carreira, né? E também tem a Defensoria Pública. Infelizmente, nós vivemos num país onde muitas pessoas não têm aí como pagar os advogados, né? E o defensor público, ele é um funcionário do Estado que vai trabalhar como advogado e vai atender essas pessoas carentes. Então, ele passa por um concurso público e vai trabalhar como advogado dessas pessoas que vão buscar essa defensoria pública aí dos municípios, estados ou federação, né? Por fim, ainda tem a carreira da diplomacia, né, que é a pessoa que representa o Brasil em diferentes referentes a relações com outras nações, né? Então, ele, na realidade, trabalha no Ministério das Relações Exteriores e ele vai zelar pelos interesses do país internacionalmente, representando o país. Eu queria terminar com uma pergunta interessante que as pessoas fazem, né? Profissional do direito, ele pode ser especialista ou ele pode ser generalista, cuidar de vários assuntos, né? Ou se especializar em uma das áreas que nós falamos aqui. Aí vai depender muito do contexto, do mercado, das condições, né? As pessoas que trabalham em cidades pequenas, geralmente, elas trabalham em mais de uma área do direito. As cidades maiores, as pessoas costumam se especializar porque o mercado é maior, né? E elas acabam, dentro de uma área só, suprindo as suas necessidades. Eu trouxe aqui para vocês também um hall de sites onde vocês podem saber mais aí a respeito da área do direito, que é o Conjur, o Empório do Direito, o Jus Brasil, né, o Conselho Nacional de Justiça, Jus Juridiquês, o blog SAJ-ADV, e um livro interessante que geralmente eu trabalho com os alunos de primeiro ano de Direito na disciplina de Português Jurídico, que é O Seu Futuro em Direito, da Marcela Matos. Esse livro da Marcela Matos, ela traz todas as áreas de direitos, muito mais áreas do que as que eu comentei aqui com vocês hoje, que em 30 minutos eu não seria capaz de falar sobre todas elas, né? Mas fica a dica aí para vocês dessa leitura também, né, desse livro tão interessante para aqueles que querem conhecer mais a respeito da área do direito. E que, obrigatoriamente, se vocês estiverem comigo lá na Unip, nos primeiros anos, nós vamos ler, vamos discutir e vamos traçar um plano aí de carreira que é importante para toda e qualquer carreira que a gente abrace, né? E mais informações ainda nesse QR Code que eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui vocês vão ter algumas outras informações a respeito de vestibular, a respeito da nossa universidade. Então, se vocês quiserem saber mais, é só apontar aqui para esse QR Code para vocês terem essas informações, ok? Eu não sei, na realidade, se eu tenho mais tempo aqui com vocês para eu estar aberto às perguntas, né? Vamos lá. Então, pessoal, eu estou aberto às perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, inclusive abrindo aí o microfoninho, né? Eu estou à disposição para vocês tirarem dúvidas com relação a essa carreira que nós discutimos aí. E também é importante dizer que nós estamos fazendo dessa forma, tudo online, né? Pelo que nós estamos vivendo,
mas eu quero dizer que vocês serão muito bem-vindos à Universidade Paulista, à Unip aqui de Sorocaba, para caso vocês queiram conhecer nossas instalações, o nosso curso, né? Um curso que nós temos orgulho de falar, de ser muito bem avaliado no MEC, que é uma coisa que está pública, que vocês podem ver em qualquer site, para que vocês tenham a possibilidade de conhecer melhor. Nós estaremos lá de braços abertos para recebê-los, ok? Pessoal, vou ver se eu consigo ver alguma coisa aqui no chat. A Isabel colocou uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber como um advogado pode atuar no auxílio de crianças e adolescentes carentes. Olha, Isabel, muito interessante essa pergunta que você fez aqui para nós, porque, inclusive, uma das áreas do direito que eu não coloquei aqui, que deveria estar, né? Eu não coloquei por causa do tempo. Falaram, você tem 30 minutos para conversar com eles, e eu acabei até extrapolando um pouco aí. Mas, na faculdade mesmo, nós temos uma matéria que estuda o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, muitos profissionais seguem essa carreira de trabalhar com ONGs, né, que preservam o direito das crianças e dos adolescentes, no juizado, né, da criança e da juventude. Então, existem várias áreas aí que você tem a possibilidade de trabalhar, sim, com a criança e o adolescente. Importantíssimo. Luana, eu sou o Ricardo Sanctis, tá? Eu coloquei ali no primeiro slide nosso, eu me apresentei no início, sou professor lá na Universidade Paulista, na Unip, aqui de Sorocaba. Já estou lá há 16 anos, e eu sou professor de português jurídico e de processo civil na universidade. Se vocês quiserem aí digitar o meu nome no Google, saber um pouquinho mais sobre mim e até o meu Lattes, enviar um e-mail também, caso vocês precisem saber alguma coisa, queiram saber alguma coisa, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Outra coisa que é importante também, que eu não falei, é a carreira do professor de direito também, né? Esse professor de direito que se especializa em uma determinada área, ele pode, além de se especializar advogando, também seguir carreira para um mestrado e doutorado, para ser um professor universitário, um pesquisador, produzir pesquisa também, ok? Nós estamos aí à disposição para atendê-los no plantão de dúvidas, tanto aqui na plataforma, se vocês procurarem aí, tem um plantão de dúvidas a respeito dos cursos, tá? Para tirar todas as dúvidas de como ingressar, né, como que funciona o vestibular, para vocês ingressarem na faculdade. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, sem mais perguntas, então gostaria de me despedir de vocês, agradecer muito a presença aqui de vocês, né? Saber que tem gente interessada em levar à frente essa minha profissão do direito. É um legado, né? Quando a gente fala, como eu falei para vocês lá no início, que nós temos uma carreira, né?
nós temos aí um legado. E quando a gente sabe que tem gente interessada e que vai levar isso à frente, nós ficamos muito felizes em compartilhar, em estar lá com vocês na universidade, ensinando, né, compartilhando tudo que a gente já aprendeu, discutindo, vendo coisas novas, né, que vocês também, as perguntas, os questionamentos e tudo que vocês trazem para nós é muito importante. Então, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês lá na Unip, caso vocês queiram conhecer também de perto todo o funcionamento nosso, todas as instalações, né, os planos pedagógicos e tudo mais, ok? Muito obrigado pelo carinho de vocês e espero ter ajudado aí um pouquinho para que vocês escolham uma carreira de 30 dias felizes, não só no dia do pagamento, como eu falei inicialmente, ok? Grande abraço.